Pai, obrigado por os irmãos e irmãs estarem aqui. Obrigado porque o Senhor Deus separou esse dia para a gente estudar. Obrigado pelo frio que faz, traz equilíbrio à natureza. É o Senhor cuidando de nós. Oramos que o Senhor Deus esteja com cada um de nós agora, com os nossos familiares, onde quer que eles estejam. Também oramos por os irmãos das nossas igrejas, que uma hora dessas estão nos seus trabalhos. Cuida de cada um, Senhor. São muita gente, são centenas de pessoas que nessa hora estão indo para os seus trabalhos. O Senhor Deus guarda cada um contra todo o mal, Senhor. Cuida deles, que deem testemunho de Jesus onde quer que eles estejam. Enquanto isso, nós estamos aqui nos preparando para ser bênção para eles, ó Deus. Que teu Espírito Santo nos visita nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, nós estamos falando do Hebreus capítulo 11. Nós vamos continuar o Hebreus capítulo 11, falando do nosso querido Enoque, famoso Enoque, mas quase não fala dele, né? É um famoso que não é tão famoso assim, né? Mas vamos ler ali Hebreus capítulo 11, versículo... Vamos pegar do 4 para a gente dar um... 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Uma fala aqui, quando é essa fala aqui, preste atenção aqui, esta fala, preste atenção, ó, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Essa frase, você e eu só damos testemunho se a gente for provocado. Quanto mais é o ambiente nocivo à fé cristã, mais testemunho a gente tem. Então isso aqui é impressionante. Então quer dizer, quanto mais a gente trabalha e convive no meio de ímpios, mais o nosso testemunho é provocado. É como que, de fato... lembra que nós estudamos isso em Romanos, ano passado? É um paradoxo, né? Quando o Lutero dizia, quando o crente se sente carnal, então ele é espiritual. Porque a única coisa que faz ele sentir que é carnal é a sua espiritualidade. Porque o que é carnal, o que já morreu, não sente mais isso. Se o camarada chega e fala assim, olha, eu sou um crente carnal, ore por mim, esse é espiritual. Porque é só através da espiritualidade que ele vê os seus tropeços. Mas isso aqui é interessante, a gente vai falar disso aqui. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Paz, amada. Tem uma cadeira aqui, tem outra cadeira ali, tem outra aqui. Aí, ó. Ô, pastor Calixto, tem a cadeira aqui. Muito bem, queridos. Nós estamos falando da fé. Na aula passada, nós falamos muito sobre... Pode levar a palavra para ficar perto da sua amada Meire, porque você não vive sem ela. Nós vimos a semana passada sobre a fé, a natureza da fé. Aí nós vimos que a fé ela é uma percepção racional. Ela é percebida pela razão, ela é entendida pela razão, ela é compreendida pela razão, entendendo que tanto a palavra fé no grego, pistes, quanto no hebraico emuná, elas têm um apelo racional. Porque ambas trabalham com evidências.
Então, não existe fé sem uma base racional. Fé sem a base racional é fideísmo. E fideísmo é fanatismo. O fanático age pelas emoções sem considerar as consequências e sem considerar o fato. Isso é fideísmo. Fideísmo é um crer sem base nenhuma. Não existe fé cega. Só existe fé que ilumina. Nem lógica. Hã? Fé e lógica. Fé e lógica. No momento que tinha muito falando sobre fé e lógica. Sim, fé e lógica andam juntas. Fé e razão andam juntas. Agora, lembra que só para fazer um retorno da aula passada. A intelectualidade é diferente do intelectualismo. Né? A intelectualidade, ela anda de braço dado com a fé. Até onde a nossa limitação vai, a fé sustenta. A fé sempre continua. Então, ela é uma percepção, racional. Então, pistes do grego e emuná no hebraico, ela tem essa ideia de que eu acredito porque eu estou sentindo, porque eu estou vendo, porque eu estou experimentando, porque tem pistas, porque tem evidências. Encontra um corpo num determinado lugar. Anderson, encontra um corpo. Ele está com a faca cravada nas costas dele. Esse corpo é o quê? Uma evidência. Uma evidência de quê? Que teve um assassinato. O camarada não cometeu suicídio dando a facada na costa dele. Isso prova que ele foi assassinado, alguém o assassinou. É uma evidência de crime. Então, evidência é que existe um criminoso. É o mesmo sentido da palavra pistes, que é traduzido por fé. Significa que se eu tenho evidência, tem algo por detrás disso. Então, alguma coisa é. Emuná tem o mesmo sentido, que é eu acredito porque eu estou sentindo. Lembra que eu falei sobre a turma, Nayane, malha o Tomé, e o Tomé não tem culpa nenhuma. Porque só refrescando para quem não estava aqui, ano passado, o Tomé, ele é falsamente acusado de quê? Incredulidade. Coitado, ele não estava errado. Porque na cultura dele é o seguinte, você precisa tocar em alguma coisa. Por exemplo, Anderson, no Antigo Testamento, o judeu, por cultura, história, ele não acreditava no abstrato. Para o judeu antigo, lá no Antigo Testamento, tudo tem que ter alguma coisa que você toque ou sinta, ou... Por exemplo, o Senhor é uma rocha. Estou sentindo. Tirou-me de um tremedal de lama. Todo mundo sabe o que é pisar numa lama. Então, o Antigo Testamento, ele sempre vai trabalhar com coisas concretas, com coisas materiais. Né? O braço do Senhor, os olhos do Senhor, sendo que Deus não tem braço nem tem olho. Mas os olhos do Senhor, os braços do Senhor, a mão do Senhor não está encolhida para não ajudar, para não salvar. Então, na mente judaica, Otília, você precisa tocar para você ter certeza de que aquela coisa é. O Tomé, ele vai nessa linha. Porque o Tomé, ele fala de uma maneira, Maria, muito judaica. Ele não fala contra a sua cultura, ele fala a favor da sua cultura. Se eu não ver, e se eu não tocar de modo algum, vou acreditar. Ou seja, ele está certo dentro da cultura. Aí Jesus Cristo aparece para ele e fala o que para ele? Toca. Porque eu sei que você só vai crer se você tocar. Eu conheço essa cultura. Aí quando ele toca, Jesus fala, Tomé, a partir de hoje, eu sou uma evidência. Então, felizes aqueles que não precisam mais tocar, porque eu sou a evidência para sempre. E mais, a Escritura é o quê? Uma
Então, por que que hoje você pode crer de todo o teu coração, mesmo que você não tenha tocado, visto, sentido ou cheirado? Porque Cristo é evidência. A ressurreição é a maior das evidências. De quê? De que de fato há um Deus que se preocupa comigo, que tem um plano de salvação. Então Jesus chega para Tomé e diz: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, porque em Jesus se inaugura uma nova era. Agora não é mais uma era de ver para tocar. Agora é uma era de saber da evidência e crer nisso. É pistes. É impressionante, não é? É impressionante. E a turma, por favor, não fale mais mal do Tomé, tá? Se alguém falar assim para você: ah, não, Daiane, eu só acredito, eu sou igual o Tomé, eu só acredito vendo. Você fala: então é o seguinte, ó, deixa eu te contar uma que você não sabe. Nós não precisamos mais ver para crer, nós já temos uma evidência perpétua. A ressurreição de Cristo é evidência perpétua. Entende? Então, mas é impressionante, né? Então, tem um versículo que eu gosto muito de fazer relação com ele, que diz lá no Salmo 37, que o Tília conhece bem, né? Tília é fera na Bíblia, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. A palavra provai no hebraico é ta'am. Ta'am é uma experiência sensível. É a mesma coisa que você tomar uma água e falar assim: essa água está gelada. É ta'am, é uma experiência sensória. Então, ele está falando lá no hebraico, ó, provai ta'am, ou seja, tem uma experiência sensória com Deus. Aí ele tem duas questões. Ta'am, que é provar e o que é isso? Isso é coisa concreta, isso é judaísmo puro. E o Tomé vai nessa linha do ta'am, coitado do Tomé. Mas por que os outros acreditaram e só Tomé não acreditou? Porque os outros, só o Tomé não viu. É como se ele estivesse falando assim: ah, é fácil, né? Você viu? Você viu? O Senhor ressuscitou, Tomé. Ah, que ressuscitou nada. Aí você imagina depois, vamos imaginar uma conversa aqui, o Pedro como um sanguinão velho, né? Chegou e falou assim: ó, tomou seu besta. Viu, seu... E nós não falamos, seu besta, que ele estava ressuscitado. Eu estou vendo o Tomé falando: mas também vocês viram, né, meu? Eu não vi. Então, esse é o sentido. Então, a fé, a ideia da fé é isso. Ela me toma de uma maneira tão maravilhosa e sobrenatural que isso transforma as minhas relações. Então, ela não é uma coisa apenas racional e lógica e dentro dessa perspectiva intelectual. Ela passa por isso para ter uma mudança na nossa conduta. Os irmãos estão entendendo? Então, ela não é apenas um fator racional. O Agostinho de Hipona dizia, é preciso compreender para crer. Então, eu compreendo e isso muda a minha vida. Então, a ideia da fé é mudar a sua vida e mudar a minha vida. Mudou a minha vida, mudou a sua vida, muda os relacionamentos. Não somente entre nós, mas muda o relacionamento entre nós e Deus. Então, a gente precisa usar esse princípio com os nossos irmãos das nossas igrejas para que eles sejam transformados por essa fé. Essa fé tem que ser canalizada neles. A única coisa que muda a vida é a fé. Ok? Então, a fé é o braço que nós temos, que muda e nos capacita. Então, falando de fé, nós falamos de Abel e agora vamos falar de Enoque. O que você sabe sobre Enoque? Ah, você sabe alguma coisa sobre Enoque, né? O que você sabe sobre Enoque? Diz lá. Andou com Deus. Só isso, né? Só isso. Agora que você fala assim... Não, mas pô, mas a gente está tão familiarizado com esse texto que a gente não faz mais sentido para nós, né, antes? Quase 400 anos. Hã? É tudo isso, né? Vai andar com Deus, rapaz. Deus anda por que caminho? Por onde Deus vai?
A gente já parou para pensar nisso? Será que eu quero andar nos caminhos que Deus anda? A princípio você fala, claro que eu quero. Teve um pai da igreja chamado Antônio, no século II. Deus deu uma visão para ele. Viu, Nilton? Ele era tradicional, tá? Hã? Não, sei não. Você gosta de ficar vendo no zap, você não é desse nível, não. O Antônio, Nayane, o Senhor mostrou uma visão para ele, e o Senhor mostrou um mundo para ele, e o diabo fazendo um monte de ciladas. Era tanta cilada no caminho, tanta cilada no caminho, tanta cilada no caminho, que só tinha um carreirinho para o cara andar, mas assim, muito estreito. Impossível andar nesse caminho. Aí o Senhor falou para Antônio, Antônio, ande por esse caminho. E o Antônio disse, Senhor, impossível. Não dá para andar sem cair na cilada. É muita cilada. E cilada você sabe, né? Cilada é uma armadilha que está camuflada. Ela não está assim, ó, cai aqui, eu sou um buraco. Cilada não, é uma armadilha disfarçada. E o Antônio falou, Senhor, é impossível. Ninguém que vai andar nesse caminho não vai cair em alguma cilada. E o Senhor disse, anda, Antônio, o humilde passará. Então, a fé, ela transforma o nosso caráter. Quando a Bíblia fala, Enoque andou com Deus, a pergunta é, Maria, para onde que Deus anda? Você está querendo andar com Deus? Será que você quer ir no caminho que Deus quer te levar? Muito bem. Fala, Lucas. Apolo, pode falar abertamente. Eu sei que você está doido para falar. Fala que foi Apolo, fala, desembucha. Eles tinham acesso a uma, além da fala do pessoal, da história que o pessoal contava uns dos outros, eles tinham acesso a mais algum conteúdo que a gente não tem hoje? Com certeza. Porque a riqueza do judaísmo, além daquilo que foi registrado, é aquilo que foi falado, a oralidade. Sim, além da escritura, além da oralidade, teve os escritos rabínicos. Muita coisa ali não era verdade não, mas principalmente a gente acredita muito nos rabinos que têm história, como Flávio Joséfo. Esses caras que têm história, eles são muito confiáveis. Então, tem uma riqueza que a gente não... Nossa, é muito. Tem menções na Bíblia de alguns versículos que pegam a base de alguns apócrifos. Tem. Alguém me falou bem assim, essa foi boa você falar. Por exemplo, tem uns trechos em Pedro, 2 Pedro, que é de apócrifo. Judas tem uns textos que praticamente metade de Judas é apócrifo. Aí teve eu estava dando uma aula, eu não lembro onde foi. Alguém me perguntou sobre os apócrifos, né? Eu falei, sobre os apócrifos é o seguinte, tem muitos também, por exemplo, tem Provérbios, tem 6 capítulos em Provérbios escritos por Salomão, que ele pegou de outras fontes. Então, não são Salomão. Tem então, 6 são, exatamente, ele pegou de... Aí alguém me perguntou, mas isso daí é a palavra de Deus ou não é? Eu falei, todos esses... Eu falei para ele assim, o fiel da balança para o cristão é isso aqui, a verdade. Tudo que existe como verdade, não foi Agostinho de Hipona, foi o Justino Marte, século IV. Ele dizia, toda verdade procede de Deus. Toda.
Então, a base para a nossa fé e a nossa vida cristã é a verdade. Aí eu estava explicando. Quase a mesma pergunta que você fez. Agora é interessante dizer também, né, Irã, que nem toda verdade está contida na Bíblia. Existem outras verdades. Não, eu vou chegar nisso aí. Então, toda verdade procede de Deus. Toda. Há algumas verdades que Deus entendeu que tem que colocar na sua palavra. Aí eu falei para ele, em outras palavras, Deus esquentou o apócrifo. Não é assim nos documentos de carro lá, não é, Anderson? O cara quando, né, ele não esquenta o documento, ele não fica válido. Então, aí eu falei, daí, Deus esquentou algumas verdades apócrifas. Então, todo apócrifo, todo ele tem coisas, está misturado. Você tem lendas, você tem contos, você tem fábulas, mas você tem a verdade. A verdade vem, de acordo com o Justino, toda a verdade vem de quem? Vem de Deus. O Strong dizia que Platão era Moisés de fala grega. Ou seja, o Platão era um cara usado por Deus, mesmo que o Platão nem acreditasse em Deus. A Bíblia fala, Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, até os ímpios é de Deus. Ora, se os ímpios são de Deus e tem um cara que é inteligente ali, Nayane, então Deus vai usar a inteligência dele para a verdade dele. Né? Por exemplo, Jesus usou o princípio socrático da maiêutica. Qual era o princípio de Sócrates da maiêutica? Lembra? Perguntas. E Jesus, é como se Jesus falasse, bom, isso aqui que eu dei de inteligência para o Sócrates, eu vou usar agora. Aí ele usava a maiêutica socrática. Ou o meu filho, percebe? Então assim, meus irmãos, porque o cara, a inteligência veio Deus que deu. Então Deus faz o que quiser. Mas aí está no... Então eu posso ler o apócrifo? Você pode ler o apócrifo como fonte de conhecimento, mas o que foi tirado do apócrifo como verdade está nas escrituras. Então, o que vale é o que está nas escrituras. Entendeu? Fala, vai de mim. Rapaz, fala mal de mim, Newton. Fala que eu que eu não sou pentecostal. Isso aqui é revelação, rapaz. Eis que te digo. O que é? Eu tô no armário, né, Leandro? Eu tô no armário. Esse zap veio direto ao papai do céu. Veio, não foi carne e sangue que te revelou. Né? Por exemplo, aquela ótima discussão teológica sobre Cristo descer aos infernos estava nos apócrifos. O Pedro tirou de lá. Né? Mas assim, se está na Escritura, Deus entendeu que tem que colocar aqui. É porque Deus também aproveitou, né, todas as capacidades culturais. Deus fosse contra a glória dele e os princípios dele. Deus aproveitou todo o background cultural, pessoal dos escritores da palavra. O Satanás, ele só promove rebeldia e pecado. Verdade? Não tem nada dele. Toda verdade, e o Justino falou certo, toda verdade procede de Deus. Ok? Falando do Enoque, é gostoso, a gente passa só para reflexionar essas coisas, né? Muito bom. Pela fé, Enoque. Enoque andou com Deus em uma época em que os outros estavam se afastando de Deus. Aqui está a questão. Quem eram os contemporâneos de Enoque? Vamos fazer uma leitura dinâmica? Vamos abrir em Gênesis 5. Vou pedir para alguém, por favor, abra Gênesis, capítulo 5. Versículo 3 até o 21, um só leia. O microfone está na mão. Quem vai ler? Alguém aí? Meire, lê para nós. O microfone do Lucas é bem melhor, né? Não, o microfone do Lucas é show. Esse do Giovanni é muito barrelinha. É muito barrelinha esse microfone aí. Ô, Lucas, a próxima aula você traz seu microfone.
Ah, não, agora não. Agora te humilhou. Agora tu... Tá aqui, ó. Ô Meira, leia para nós 5. Humilha. Os humilhados serão exaltados. Ô Meira, leia 5 de Gênesis, de 3 a 21. Eu quero que vocês prestem atenção nessa leitura. Tá. Eu quero que vocês prestem atenção nessa leitura. Ali, Lucas, olha lá. Olha lá. Que competição. Essa é demais, cara. Gênesis 5, 3. Isso. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 900 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. É até 21 ou 22? Pode ler o 22. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha, esse texto é impressionante. Você pode falar, não tem nada novo, né? Não. Fulano gerou fulano, viveu 850 anos e morreu. Essa frase, e morreu, é significante. Porque é a primeira geração, é o início de uma geração sem Deus. O texto começa com quem? Com Adão. Começa com Adão. Adão foi criado para Adão morrer. Então, essa fala da geração de Adão e morreu, já está intimamente ligado com Adão. Todos que vieram depois de Adão, vieram pecadores. E porque eram pecadores, morreram. Mas quando você chega em Enoque, você percebe que em Enoque essa frase, e morreu, não existe? Claro que ele morreu, mas Deus não quer que use essa palavra que ele morreu. Você percebe que em Enoque quebra a sequência e morreu. A leitura da Meira foi muito boa. Fulano gerou fulano, viveu tantos anos e morreu. Fulano gerou fulano,
viveu tantos anos e morreu. Chegou em Enoque, não morreu. Tem alguma coisa que aconteceu na vida dele. E uma coisa interessante é isso aqui, irmãos. Enoque andou com Deus em uma época em que os outros estavam se afastando de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que Deus destruiu o mundo? Em água. Não era só pecado, né? Era tudo que não presta. É como lá diz o Egésio, é o Hamas. O Hamas é isso aí mesmo, né? Sabia, Maria? Não tem o terrorista Hamas? Sabe o que significa Hamas em hebraico? Violência. É Hamas mesmo. Essa turma lá chama-se Hamas porque é mesmo. Eles são Hamas mesmo. São violentos. Deus destruiu o mundo em água, Nayane, por causa do Hamas. O Hamas tem que ser sempre destruído mesmo. O Enoque, ele foi dessa geração. O Enoque não foi santo a vida inteira. Ele não andou com Deus a vida inteira. Ele começou a andar com Deus um momento da vida dele. Isso que é interessante. A gente fala de Enoque, é como vocês mesmos falaram. Não, quando fala de Enoque, a primeira coisa que vem na cabeça de um cristão maduro, qual é, tia Lu? Ele andou com Deus. Mas Enoque não foi crente a vida inteira. Ele foi um ímpio. Aí você está com o revelamento também. E o duro é que você não sabe o que significa Metusalém. O nascimento de Metusalém foi a conversão de Enoque. A vida dele foi uma antes do nascimento do filho. E a vida dele foi outra depois do nascimento do filho. E por isso ele põe o nome do filho de Metusalém. Aconteceu alguma coisa em Enoque quando ele tinha 65 anos. O que aconteceu com ele? E por isso nós precisamos estudar o entorno de Enoque. O entorno de Enoque era isso aqui. Ele era um cara violento também. Até 65 anos. E lembra, os caras viviam 800, 900 anos. O cara com 65 anos, o Newton. O Newton já está na ribanceira já. Eram. O que não eram como agora, Nayane, era a composição física. Os homens eram muito maiores do que nós temos. Eu já falei isso para vocês. Porque o corpo humano, Glaze, né? Claíse. O corpo humano, Claíse, nosso corpo humano hoje, ele não suporta mais do que 100. Como? E aqui está a questão. As pessoas querem entender a geração antediluviana como a geração pós-diluviana. Não é possível. Porque a geração antediluviana, a própria compleição física deles não eram como a nossa. Eles eram... Alguém pode dizer o termo gigante, você pode colocar, não tem problema nenhum. Homens e mulheres. Eles não tinham a nossa estrutura física que temos hoje. Eles não tinham. Até mesmo porque, eu já falei isso para vocês, não sei se eu falei aqui ou em algum outro lugar que eu falei, às vezes eu falo umas coisas, as pessoas ficam escandalizadas, acham que eu estou falando bobagem, mas a gente estuda, né? Eu não posso falar nada que é bobagem ou falar alguma coisa que eu acho. Não, eu vou falar uma coisa que é científica. É geração antediluviana. Os cientistas, eles já comprovaram que houve na Terra um período diferente do nosso. Eu lembro que eu falei? Os cientistas já falaram com certeza que houve um período na Terra que o oxigênio era O4.
Ora, para um pulmão processar O4, ele tem que ter o dobro ou o triplo do tamanho que nós temos. Já a ciência e também a antropologia e a... Qual é aquele que estuda lá os antigos lá, Giovanni? Não chega... pode ser um pouco arqueologia, porque a arqueologia, ela só trabalha... Não sei se vocês sabiam. A arqueologia só trabalha depois da escrita. Paleontologia. A arqueologia, foi bom, Maria, não sei, isso aí você pode levar lá para os teus colegas, tá? A arqueologia só é uma ciência possível depois da escrita, que foi aproximadamente entre 3.000 ou 4.000 antes de Cristo. Então, a arqueologia só trabalha dali para frente. Para trás é a paleontologia, quando não tinha escrita. Então, os paleontólogos e os antropólogos vão dizer o seguinte, que a descoberta de fósseis de mariposa, de uma ponta da asa à outra, 1,45 m. Qual o tamanho da mariposa? Coisa linda que devia ser. Pois é, uma borboleta gigante. Não, mas porque os dinossauros... Mas os dinossauros viveram numa época em que o ser humano não era do nosso tamanho. Era meio compatível. Não, mas o mundo, né, eles passavam conhecimento de gerações. Exatamente, exatamente. Imagina, Só que, pois é, então, você imagina, voltando à questão do Lucas, quanto de informação que... O cara que vivia 800 anos, meu Deus... se você pega aí o Romualdo, né, já está meio batidão, o Romualdo ali, tem tanta história para contar, o que você imagina um cara com 800 anos? Mas daí demorava para envelhecer, então. Claro que demorava para envelhecer. Lembra que os antediluvianos começou com o Adão. Que foi feito para ser eterno. Fala, Calixto. Há quem se diga que esses anos eram diferentes, não era um ano de 300... Sim, mas por quê? Porque todo mundo sabe que o ser humano da nossa geração, o corpo nosso não comporta mais do que 100 anos. Então os caras fazem o quê? Eles querem diminuir a veracidade das escrituras para poder caber um princípio moderno. Não, a gente tem que ver o que era lá, não é o que é hoje, é o que era lá. E por que nunca acharam um fóssil? Já. Esse gigante? Sim, tem. Eu posso mandar para você se você quiser, Nayane. Tem assim, viu, Nayane? Mas não é um ou outro, não, viu, Nayane? Dezenas de esqueletos de fósseis de gigantes. Dezenas. E que tamanho é? 4, 5 metros. 5 metros. Aham. Se vocês quiserem, eu tenho umas fotos, eu vou trazer para vocês depois da aula, ok? Vocês querem? Eu vou trazer para vocês depois. Nefilim. Aí o que acontece? A própria Bíblia fala dos gigantes. Então, assim, o Adão não era o cara do tamanho de Giovanni. O Giovanni perto do Adão, ou da Adão mesmo, o Giovanni é um recém-nascido, um bebê. Então, os caras que morreram no dilúvio não eram pessoas como nós, Clarice. Eram gigantes que morreram. Os caras eram... O que Deus fez? Deus não somente diminuiu o número de idade do ser humano, mas também como depois de Noé você vai ver. Noé vivia 600 e os filhos deles já vão começando a quebradeira. Porque o próprio meio ambiente foi alterado. Daí não se precisava mais do O4. Agora mudou o oxigênio. Agora diminuiu o tamanho, diminuiu a longevidade, também diminuiu todas as forças naturais para que a gente sobreviva. Quem fala muito sobre isso é o Adalto Lourenço, né? O finado, né? Quem quiser procurar, tem muita coisa dele. Então, isso, tudo. Cara fera, era fera. Adalto Lourenço. O Nayane,
O pulmão humano, ele era maravilhoso. Viu, Daiane? O pulmão humano só consegue processar 23% de oxigênio. Em O4, era 46%. O pulmão dos caras eram 3 vezes mais do que nós temos. Então, imagina, esses caras que nós estamos acabando de ler eram gigantes. Agora, que tipo de gente eles eram? Cruéis. O Enoque era cruel. Então, aí a Otília, ela deu uma sacada boa. O que aconteceu que o filho dele mudou? Vamos descobrir isso? Viu o Senhor, Gênesis 6,5, continuamente viu o Senhor que era a imaginação dos pensamentos do seu coração era má e grande a maldade do homem na terra. No contexto cultural da época, andar com Deus implicaria viver de acordo com a sua vontade, um forte contraste com a maldade circundante. Isso significava que Enoque, antes de tudo, estava indo na mesma direção de Deus. Ou seja, essa turma ia para uma direção, o Enoque parou de ir nessa direção e começou a tomar uma outra direção. Agora eu vou revelar para vocês uma coisa preciosa. Preciosa, fruto de muito estudo e pesquisa. É uma pérola. É uma pérola. Já vou dizer. Mas também é registrado que ele nem sempre andou com Deus. Durante os primeiros 65 anos de sua vida não foi diferente daquelas ao seu redor. Se você ler os relatos de Gênesis que giram em torno dessa referência, descobrirá que a vida que Enoque viveu e o mundo em que viveu, andar com Deus, era a última coisa que a maioria dos seres humanos desejava fazer. Então, o Enoque, ele vive num ambiente tóxico. E ele é contagiado por esse ambiente. Ele é contaminado por esse ambiente. Essa frase marca uma reviravolta significativa na vida de Enoque. O nascimento de Matusalém é frequentemente visto como um catalisador para o relacionamento mais profundo de Enoque com Deus. Olha só. O nome de Matusalém é às vezes interpretado como quando ele morrer, será enviado. O que alguns estudiosos sugerem ser uma profecia do dilúvio vindouro, já que a morte de Matusalém coincide com o ano do dilúvio. Em outras palavras, Enoque, de alguma maneira, por revelação de Deus, fica sabendo que Deus vai destruir o mundo. Exatamente. O que mudou na vida de Enoque? Exatamente. A partir do momento que ele ouviu de alguma maneira de Deus, que Deus vai destruir o mundo, a Emuná apareceu. Aí ele tem um filho. Como é que ele põe o nome do filho? Metusalém, que significa? Quando ele morrer, será enviado. O que vai ser enviado? Exatamente. O que será enviado? Meu Deus, essa é uma revelação, essa é uma informação preciosa. Preciosa. Durou o que mais durou na Bíblia, não foi? Foi o que mais durou. E quando ele morreu, veio o quê? Em outras palavras, o que o Enoque sabia? Antes de Noé. O Enoque, quando Noé foi chamado por Deus, alguém já sabia o que ia acontecer pelo menos 700 anos antes dele. É como se a Bíblia não diz, a Bíblia não precisa dizer tudo também. O João já disse, o Joãozinho falou, não falou? Se fosse registrar tudo, não tinha, é uma hipérbole dele, mas é verdade. Como é que você vai colocar tudo? Na Bíblia, tudo mesmo, não tem jeito. O que acontece, Anderson? O Enoque
por alguma revelação de Deus, e só Deus tinha essa informação, eu vou destruir o mundo daqui a um tempo. É como se fosse assim. Enoque foi o relógio de Deus para o dilúvio. É como se Deus falasse assim, Enoque, você é a última geração viva do seu... Você vai ser a última geração viva. Conserte-se comigo. Percebe? E tenha um filho. E parece, e aqui é minha suposição, viu, pessoal? Viu, Meira? Viu, Lucas? É minha suposição. É como que se Deus falasse assim, mas, Senhor, quando é que o Senhor vai fazer isso? Quando você tiver um filho, quando ele morrer, eu vou honrar você. Eu vou honrar a sua fé. Seu filho não será destruído no dilúvio. Mas quando o seu filho morrer, eu vou destruir o mundo. Aí o filho nasce. Ele põe nome? Ou seja, Metusalém foi o último tempo que Deus deu. A vida do cara era o último tempo que Deus deu para os caras se arrependerem. Que coisa impressionante, Anderson. Que coisa impressionante. Que, Nilton? Ele colocou o nome como um marco histórico. Memorial. Aí o memorial, os caras falam bem assim. Ô Alex, por que você chama Metusalém? Todo mundo tinha um motivo que tem um nome. Por que você chama Metusalém? O que vai ser enviado quando você morrer? Não sei. Mas depois que eu morrer, alguma coisa vai ser enviada. O que foi enviado? A morte, né? O dilúvio. Que impressionante! É um tipo do juízo de Deus. Mas é um tipo não. É um juízo de Deus. Impressionante! Eu fico assim, Anderson, impressionado como a Bíblia é maravilhosa, cara. Enoque andou com Deus. Mas por que esse cara andou com Deus? Porque Deus se revelou para ele e revelou o que vai acontecer. E aqui fica mais forte ainda. O Metusalém foi, como eu poderia dizer para vocês, o Metusalém foi um pacto que Deus fez com o Enoque. Seu filho é um pacto entre nós. Eu vou preservar a tua geração. E depois que ele morrer, eu vou destruir. É como se Deus falasse assim, olha, eu vou honrar você e a sua geração, porque você está voltando para mim. Mas a chance vai ser a vida do teu filho depende da vida humana. Que coisa impressionante, cara. Que coisa impressionante. Quando o seu filho morrer, todos vão morrer. Ele nasceu no Noé. Exatamente. Olha lá, vamos continuar lendo aqui. Lê lá, Vanemi, para nós ali. Depois do versículo que ela leu, Gênesis 5, 25. Gênesis 5, 25. Quero ver os textos. Olha lá, viu? Ah não, Lucas, não, agora ele 2-1 pro Giovanni. Não, é dele. Volta isso comigo. Lê lá, Vanemi. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém depois que gerou a Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gente, essa palavra aqui é nova, não é não? Muito bem. Olha que coisa impressionante. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo... O que isso significa? Que teve gente... essa informação é preciosa. Deus honrou Enoque. Noé era neto dele.
Olha só, essa fala aqui revela muita coisa. Pôs o nome de Noé, dizendo, este nós... Por que ele fala com essa certeza? Este nos consolará. E vai fazer o que mais? E das fadigas? Nessa terra que o Senhor... Por que ele falou isso? Por que Lameque falou isso do seu filho? Porque o pai dele falou para ele. O avô dele tinha dito para ele. E o Enoque, olha que impressionante. Tradição oral. Judas vai dizer, vamos ler Judas? Olha como a Bíblia, ela é impressionante, pessoal. É que a gente não estuda direito. Por isso que eu tento fazer a coisa bem... Então você vai afirmar que Enoque estava de pregador, né? Ele foi, você não pode afirmar não, deve, porque o Judas vai revelar isso. Olha lá, o Judas, quem achar aí pode ler, quando ele fala claro, o cara não viveu só por viver não, ele tinha um propósito. Todos eles eram. E a partir daí você tem uma afirmação. Todos que morreram no dilúvio, nem todos foram condenados por Deus. Teve almas que foram salvas. Quem? 14 aqui. Lê lá, Giovanni. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Enoque. O sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Olha aqui o retrato do Hamas. A gente está vendo o retrato do Hamas em Judas. Você falou bem, Nilson. Olha que impressionante. O Enoque teve um clique. Deus apareceu para ele e falou assim, Anderson, eu vou destruir o mundo. Anda comigo. De repente, aos 65 anos, o cara se converte. E vamos imaginar um diálogo. Quando o senhor vai fazer isso? Você vai ter um filho. Esse filho vai ser o relógio. O relógio de Deus. O mundo vai durar o mesmo tempo que teu filho durar. Por que o senhor vai destruir o mundo? Porque é corrupto, é violento, é blasfemo contra mim. Qual é a fala de... Como é que o Judas prega? Como é que o Enoque prega? E Judas revela? Olha lá, como é que ele pregava, Giovanni? Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Fazendo o quê? Exercendo? Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. De suas obras? Acerca de suas obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que proferiram. Os pecadores proferiram contra ele. O que você acha que a família dele fez? Se converteram. Pereceram no dilúvio. Porque Deus já tinha preparado o neto dele. Ora, se Deus não destruiu o mundo depois que Matusalém morreu, ainda Deus deu um tempo de chance para a humanidade. Enoque pregou, ninguém se converteu, mas a família dele se converteu. Porque é a família dele, Anderson, que está falando. Lá em Gênesis 5, é o filho dele. Quem é o pai de Noé? Lameque. O que Lameque fala do filho? Gênesis 5 lá, o que ele diz? Deus vai trazer juízo, mas esse meu filho vai ser a esperança. Opa! Que revelações são essas? Então o dilúvio, Nayane, é mais do que você imagina.
E que eu imagino. Deus sempre dando chance. Chance. Exatamente, Newton. E é por isso que ele viveu mais tempo que todos os outros seres humanos antes dele, os antediluvianos. Quanto mais tempo o cara viveu, mais chance a humanidade tinha. Então, quer dizer, a humanidade tinha que agradecer a vida de Lameque, o tanto de tempo que ele viveu, porque foi o tanto tempo que Deus deu chance para os caras ouvindo a pregação. Mas logo em seguida, fala lá no Gênesis 6, falando em Gênesis Sim, 6, pode ler. que o meu espírito não agirá para sempre no homem. Exatamente. Este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Ele Já falou que vai diminuir. Não vai viver mais. Exatamente. Aí ele diminui o tempo de vida, mexe na estrutura do ecossistema, adapta para a nova humanidade que vai chegar. E acrescentando outra informação. Nayane, foi bom você falar isso. A arca que Noé constrói, Noé estava ruim de avô, hein? Hein, Grace? Estava ruim de avô, hein? O avô dele não prestava, hein? Pai dele, então, nem se fala. Estava ruim de família, Noé, hein? Nasceu numa família ruim. A própria arca, em hebraico, significa, é a mesma palavra. Aí, agora, viu o Lucas, você que me falou, os rabinos, e disso aí eu acho que eles falaram de maneira maravilhosa, eles traduzem arca e cesto como um útero. Quem que a arca estava carregando? A nova humanidade que vai chegar. A arca era um útero que estava gerando uma nova humanidade. Que vai viver quantos anos? 120. Oh, Hoje em dia tem gente que vive 120. tem, pior que tem. Pior que tem mesmo. Esse dia eu fui visitar uma irmãzinha, 105 anos. Aí ó, já começou as mentiras já. Não, eu acredito. Ó, deixa eu ajudar o Giovanni aqui. Deixa eu ajudar o Giovanni para ele não ficar sozinho no negócio. Uns 10 anos atrás, eu vi uma reportagem da RPC daqui de Maringá. Na época, quando tem época de mãe, dia de pai, sempre faz reportagem, né? Aí eles foram em Goierê visitar um senhor que tinha 112 anos. Aí os 3 filhos estavam vivos ainda. O mais velho estava com 85, o outro estava com 84 e o caçula de 80. O bebê da família. Ah, que gracinha. Eu tinha que ver os 3 velhinhos com o velhinho lá. Foi 112 anos. Aí foi em Goiânia, né? Foi aqui em Goiânia. Foi lá na tua cidade, bicho. Ah, você... Foi lá na tua cidade. Mas é interessante que só um parênteses, né? Eles falaram, mas vocês já com essa idade toda, qual é a relação de vocês com o pai de vocês? Daí eles falam assim, não, até hoje a gente pede opinião pro pai. O cara com 80 anos pedindo... Foi lá em Goiânia, se eu não me engano. Tem uns 15 anos isso, mais ou menos, que eu vi isso aí. Então aí, viu, ô Daiane? Aí você matou no ninho. Deus já disse tudo o que vai acontecer. Aí o Enoque, que graças a Deus foi esse homem que andou com Deus, agora você sabe, né, Cleise, por que ele andou com Deus? E veja, a conversão dele mudou a família dele, porque a família dele estaria condenada no dilúvio. Mesmo que a família dele não foi salva do dilúvio, mas a família dele foi salva no dilúvio. Que coisa maravilhosa. Nessa hora de ver como os pentecostais são rasos. É de doer. Então veja, é sempre a Escritura mostrando o quê? Para o ser humano? Amor e... Amor e graça.
Essa é a mensagem e é a única mensagem que nós, pastores, temos que pregar para o nosso povo. Amor e graça transforma. Amor e graça é chance. Amor e graça é oportunidade de salvação. Deus está salvando o homem desde que o homem se perdeu. Deus não está salvando o homem a partir de Jesus Cristo. Deus salva o homem desde que ele se perdeu. Desde o Antigo Testamento ele está salvando o homem. Enoque teve uma conversão imediata. E não somente isso. O Enoque se converteu, se arrependeu de seus caminhos maus, voltou-se ao Senhor, ele tinha uma promessa de Deus, e não somente ele viveu esperando essa promessa, como ele viveu, e o Newton falou bem, ele viveu pregando a palavra de Deus para a sua geração. E lembra? E entrou na linha dos justos. Cara, eu não vou culpar ninguém, porque isso também, vou te contar, né? Os pastores têm uma vida tão corrida que não dá tempo de ficar pescando essas questões nesse contexto, só para um doido igual eu, né? Mas veja, e nem vem aqui ainda. Exatamente. Agora veja, que impressionante. O Enoque, tem essa vida mudada, transformada. Deus tem um pacto com ele, porque isso é evidente, isso é evidente. A pregação dele, a pregação do filho dele, falando de Noé, que é a esperança da humanidade. Olha que coisa impressionante. Muda tudo. A questão toda é como que a gente vive na nossa geração hoje. Que diferença que eu faço na minha geração hoje? Eu estou indo para onde com a minha geração? Olha que interessante. Isso destaca a importância de Matusalém na narrativa bíblica e sugere um propósito divino na linhagem de Enoque. Ao nascer Matusalém, Enoque teve uma consciência especial de Deus que o julgamento estava chegando. E isso foi uma das coisas que o aproximou mais de Deus em sua caminhada com ele. Muitos outros andaram com Deus, tantos quanto andam com Deus hoje. Mas há registro de apenas 2 homens que andaram com Deus, Abraão e Enoque. E há apenas 2 casos registrados nas Escrituras onde se diz que o homem agradou a Deus. Apenas 2 homens têm registro de suas vidas agradaram a Deus. É claro que a vida de muitos outros agradou a Deus, mas só está escrito sobre 2, Jesus e Enoque. E não foi isso que Deus falou? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E assim esse homem ocupa o posto mais alto do povo de Deus e por 300 anos está registrado que ele andou com Deus. Então veja, se converte aos 65, some da história. Ele morreu com certeza, mas Deus não quer que seja registrado isso. Com 365, ele é trasladado. Ou seja, 300 anos pregando. Agora, veja, o filho dele, Lameque, nasceu quando ele tinha 65 anos. O Matusalém nasceu quando ele tinha 65 anos. O cara passou 250 anos ouvindo o pai pregar isso. O que você acha que ele ia ser? O cara seguiu o passo do pai. O cara ficou 250 anos ouvindo o pai pregar contra a geração cruel. O que você acha que o cara vai fazer na vida dele? E mais, ele vê, a Bíblia não fala, mas com certeza ele vê o pai subindo. O que você acha que o cara vai fazer nos seus 600 anos que ele tem pela frente? Pregar, meu. Por isso que Noé não desobedeceu, ele veio a ordem. O Noé já sabia o propósito da vida dele. Ele já sabia. Tem nada a ver com o filme do Noé. Nada a ver. O Noé já nasceu e ele tinha uma missão, como nós também nascemos com uma missão. A nossa missão é fazer exatamente o que eles fizeram. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. A missão lá no Antigo Testamento era individual, particular, mas quando nós estamos em Cristo, tudo se padronizou. Tudo se padronizou. Quantos são aproximados desde Enoque até o dilúvio? Enoque? Até o dilúvio.
foi o Noé teve 600, rapaz, teve mais de 1000 anos. Com 500 anos ele constrói. Porque o pai era vivo ainda. O Lameque era vivo ainda. Mas com certeza. Com certeza. O cara vai construir uma arca não é só com 6 pessoas. Não é sozinho com 6 pessoas usando ferramenta rústica. Eu acredito que a família toda trabalhou naquilo lá. E claro que, à medida em que foram envelhecendo, foram morrendo no meio do caminho. Então, quando Deus lança o dilúvio, se o Noé começou a construir com 500, os tios dele e os primos deles que veio antes, morreu porque morreu com 700 anos, morreu com 800 anos. Pô, Noé tinha 500, meu. 120 anos. 120 anos que foi o tempo que Deus falou que o homem ia viver. Se o Noé leva 150 anos, talvez Deus daria 150 anos. Mas 120 é significativo. Por quê? Exatamente. Lembra que eu ensinei? Viu? Vocês não sabem disso, mas não falo para ninguém, tá? Eu ensino aqui numerologia. Mas, ó, é a numerologia de Deus. Não é como é que é lá dos judeus lá, o esoterismo deles, acabar. Não é acabar lá, não. 12 é um número significativo. 4 é o número da criação. 3 é o número da trindade. 4 vezes, né? 4 vezes 3, 12. 120. Aí você pega o 10, que é o número completo da Terra, potencializa 100 vezes 120. Jesus escolhe 12 apóstolos, Deus escolhe 12 tribos, e lá no céu, 24 anciãos, representantes de todas as salvações de todos os tempos. Mas a numerologia é bíblica, tá? Boa. Foi boa a tua pergunta, Bandemir. Foi mais de 1000 anos de misericórdia ainda, desde que Deus... O primeiro ser humano que eu sabia que Deus iria destruir o mundo não foi Noé. Foi o avô dele, Enoque. E o filho dele, Matusalém, foi o relógio do dilúvio. Começou ali. Não é bom estudar, não é, cara? E por isso Noé aceita tão facilmente o plano. Né? O plano. Construção. Eu sabia. É uma loucura, quem vai fazer isso aí? Exato. E aí... Foi bisavô? Matusalém? É isso, bisavô. Obrigado. Pô, mas que família longeva, né? Que família longeva, cara. Quando a gente fala de bisavô, a gente fala aí no máximo de 40 anos, né? Né? Interessante. Então cai aquele negócio do dilúvio não ser universal, né? Cai, claro. O dilúvio foi universal totalmente. Porque a mudança de do oxigênio aí, quem estava lá se lascou. Exatamente, ninguém sobreviveria. Ninguém. E acredito que veio água de baixo do abismo e de cima do céu. Exato. O Adalto Lourenço fala sobre isso. Uma espécie de redoma. Redoma que ficava ao redor da Terra e que foi derretida no dilúvio. Mas o Adalto Lourenço não falou isso da ideia dele. Os cientistas já falaram isso. Tudo com base científica. Por isso que o homem poderia viver milenarmente. Porque o ecossistema, aí eles não vão dizer isso, claro, né, Vânia? Mas a gente sabe, né? Eles não vão dizer, eles vão dizer o seguinte, foram milhões de anos de evolução até que o planeta tivesse tudo isso e tal. Não, mas aí Noé sobreviveu ao dilúvio, e a família de Noé. Aham. Mas aí eles eram gigantes. Sim, eles eram como qualquer um daquela época. Daí eles se adaptaram à transformação? Se adaptaram. A geração A partir dele foi mudando, exato. Deus deu condição, porque o Noé viveu quantos anos? Olha lá. Pode ler lá, Laiane. Gênesis. Noé, depois do dilúvio? Noé viveu Lameque. Ah, não, eu falei errado. Então, depois que gerou Noé, Noé viveu. Ui, tô na hora do café. Gerou 100, Cã e Jafé.
Sim. Vai lá, continua lendo. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos... Ah, não, isso aí já é outra coisa. 950? Então, tá aí. Gênesis 9, 29. Isso, Gênesis 9, 29. O que diz lá, Lucas? Esse menino, quando crescer, Ele vai ser, quando for pastor, eu vou te contar, hein? não dele vai ser Eugênio. Essa foi boa! Eugênio foi bom demais. Ô, Eugênio, lembra? Foram todos os dias de Noé, 950 anos e morreu. 950. Ou seja, Nayane, ele viveu 350 anos depois do dilúvio. Então, quer dizer, ele foi, os filhos dele foram a geração, os filhos dele devem ter morrido por isso aí, 600, 700, 500, foi diminuindo, exatamente. E Moisés já era 120. Moisés já era 120. Por que Moisés, geração de Moisés já era 120? E até nós agora. E até nós. O pessoal não acredita, mas olha a hora. Deixa até o café pra lá. Nem o Giovanni, e outra, já que nós estamos falando de geração antediluviana, o Giovanni, ele é descendente de Esaú. Porque a Bíblia fala que Esaú era vermelho. Tá aqui, ó, o que sobrou lá do Esaú tá aqui, ó. Eu prefiro de Davi. Não, mas você não vem com essa, não. Você não vem querer ser Davi do Paraguai, não. Não. Você é descendente de Esaú. Vamos tomar um café. Só não quero aprontar cabeça séria. Na volta tem mais Enoque. Tem mais... Você gostou do Enoque. Aí fala com o Enoquinho lá. Ô, Enoquinho.